E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Guarani e Cruzeiro, que se enfrentam nesta terça-feira, dia 11 de agosto, a partir das 8h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As duas equipes se encontram no momento na zona de rebaixamento por motivos diferentes, né? O Guarani perdeu seu jogo na estreia para o CSA fora de casa, ocupa aí o 17º lugar após a primeira rodada, e o Cruzeiro está em último, 20º lugar, apesar da vitória, porque tomou aquela punição de 6 pontos negativos, né, por causa da dívida não paga do Denilson. Então o Cruzeiro é o lanterna com a pontuação de menos 3 pontos. Caso a gente consiga essa vitória sobre o Guarani, a gente chega a 0. Se empatar o jogo, o Cruzeiro vai para menos 2 e caso perca, a gente continua com menos 3. Só para deixar bem claro, porque pontuação negativa costuma ser um pouquinho confuso. E tem uma questão irônica nesse jogo, que é um confronto direto, que se o Cruzeiro vencer o Guarani, inclusive a gente vai ultrapassar o time paulista na tabela, porque nessa situação os dois times terão 0 pontos, mas o Cruzeiro vai ter 2 vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então existe uma hipótese, apesar de remota, do Cruzeiro vencendo esse jogo hoje, inclusive já sair da zona de rebaixamento. Isso dependeria que outros clubes que estão com 0 pontos percam também nessa segunda rodada. Mas enfim, importante mesmo é que o Cruzeiro consiga a vitória, né? Porque vai ser um jogo muito difícil, mas a gente tem capacidade de conseguir. Falando nas prováveis escalações, começando com o Guarani, dono da casa, o Thiago Carpini vai mandar a campo aí o Jefferson Paulino como goleiro, a zaga com Bruno Silva e Valber, o lateral direito é o Pablo, lateral esquerdo Bidu. No meio-campo, o David faz o papel de um primeiro volante e tem outros 2 meio-campistas que têm que atuar tanto na armação, mas também voltam para marcar. São o Arthur Rezende, que joga mais pela esquerda, e o Lucas Crispim, que cai mais pela direita. O Vagninho pela ponta esquerda, Bruno Sávio na direita e o Júnior Todinho deve ser o comandante de ataque. E eu falo que deve ser o comandante de ataque porque tem uma dúvida na escalação que passa justamente por ele. O Júnior Todinho deve ser titular, ele inclusive foi especulado no Cruzeiro. Chegaram a citar o nome dele porque vinha fazendo um bom campeonato paulista, mas as conversas não evoluíram. Ele pode ser o centroavante, como pode ser um atacante de lado. E o principal cotado para sair do time é o Bruno Sávio, que é um jogador de velocidade, faz as pontas do campo. O Júnior Todinho poderia jogar pelo lado direito aqui no ataque e o Rafael Costa entrar como centroavante. Esse é um homem de área, um jogador muito forte fisicamente, às vezes parece até estar um pouquinho acima do peso, mas é um bom atacante, tá sempre fazendo muitos gols aí em campeonatos estaduais, Série B. É um jogador que a gente deve ficar muito esperto com ele. O próprio Júnior Todinho, que eu já citei, o Lucas Crispim, que apareceu como um ponta, um atacante, um jogador de velocidade e acabou achando a sua função aí sendo esse camisa 10 do Guarani, é um bom jogador, um cara que tem evoluído muito com o atual treinador. O David é um volante até bem conhecido, jogou muitos anos lá no Atlético Paranaense, né, um jogador que marca muito bem. Mal comparando, ele tem um estilo Augusto Recife, né, que foi aí um jogador importante do Cruzeiro na Tríplice Coroa, faz um trabalho sujo muito bem feito e é um jogador que certamente é importante no esquema tático, justamente porque a presença dele libera os 2 laterais. O Bidu e o Pablo são jogadores que têm boa velocidade, que apoiam muito bem. O Pablo, inclusive, tem passagens tanto pelo América quanto pelo Atlético. Ele era um meia atacante, um jogador de velocidade. Acabou encontrando a sua posição aí jogando pela lateral. E, inclusive, eu acho que esse é o caminho que muitos jogadores aí, esses pontas que não fazem gol, deveriam tomar naturalmente. Porque se o cara tem muita velocidade, muita força física, mas tem dificuldade nessa tomada de decisão, pega uma noção defensiva, vai jogar como lateral que você pode fazer a diferença. E aqui na defesa eu citaria também o Bruno Silva, que pode jogar eventualmente como volante, é um cara que passou pelo Vasco recentemente, naquela temporada que Cruzeiro e Vasco se cruzaram em Libertadores, em 2018, né, ele estava no elenco do Cruz Maltino e é um jogador que também tem suas virtudes, sabe sair jogando. Já o nosso time, Cruzeiro de Anderson Moreira, deve ser escalado com o goleiro Fábio, a zaga com Léo e Kaká, o lateral direito Cáceres, lateral esquerdo Giovani. No meio campo, Ariel Cabral e Jadson como volantes, o Regis como meia central, Maurício novamente como meia atacante pela esquerda, o Wellington deve jogar pela direita e o Marcelo Moreno na frente. A única mudança em relação aos titulares que jogaram contra o Botafogo de Ribeirão Preto no sábado deve ser realmente o Wellington na titularidade na vaga do Stênio. Por uma questão médica, inclusive, o Stênio teve um problema no ombro, né, saiu do lugar e por isso tá fora dos relacionados nessa partida, mas segundo o departamento médico do Cruzeiro, ele não deve ficar parado por muito tempo. O Wellington, como entrou muito bem no último jogo, deu assistência pro gol da vitória que foi marcado pelo Jean, ele provavelmente vai ser o titular, até porque é um ponta direita e tem essa característica de velocidade. E eu botei 3 jogadores aqui de lado, porque são alternativas, né, caso o Anderson queira fazer uma mudança tática, talvez, no time. E se ele quiser, por exemplo, deixar o Wellington para ser um jogador de segundo tempo, ele poderia colocar o Jean na equipe, tá? E repetir uma coisa que ele fez no segundo tempo do jogo de sábado, que foi usar o Jadson como meia pela direita e o Jean como volante ao lado do Ariel Cabral. Isso é uma hipótese e o Jadson já jogou assim muitas vezes, até no sub-20 do Cruzeiro também. Não acho que vai acontecer, tá? Outra hipótese seria colocar o Claudinho na partida,
Dessa forma o Jadson seria volante mesmo, o Maurício poderia jogar pelo lado direito, o Claudinho pela esquerda. Mas isso também não é muito provável, porque a gente ficaria com 3 jogadores aqui que são meia atacantes, mas nenhum deles é efetivamente um velocista. Então o Claudinho deve mesmo ser a opção de banco, tá? O Maurício ocupar aqui essa vaga como meia pela esquerda e o Wellington ser o atacante pela direita. O Riquelmo, eu coloquei ele aqui porque ele foi relacionado pela primeira vez para um jogo do profissional, e o Riquelmo faz esse mesmo papel do Wellington, também é um ponta direita, né, que vai para cima, tem velocidade e tudo mais. Deve ficar só como alternativa de banco mesmo, mas achei interessante pontuar que ele pela primeira vez está tendo a oportunidade de viajar com o grupo. De resto não tem muita dúvida, a linha de defesa vai ser a mesma, o Léo jogando pela direita e o Kaká pela esquerda, né, que foi uma mudança que a gente viu a partir do último jogo. Ficamos na expectativa que o Regis faça um jogo bem melhor, a estreia foi muito fraca, e que o Marcelo Moreno finalmente marque um gol, né, ele ainda não marcou nesse retorno ao Cruzeiro, e naturalmente a cobrança já começa a acontecer, porque centroavante tem que meter gol e não tem outro papo. Para fechar o vídeo eu vou deixar o meu palpite, que vai ser Guarani 1, Cruzeiro 2, o gol do Guarani vai ser marcado pelo Todinho, e o Cruzeiro vai balançar as redes com Marcelo Moreno e Regis. A bola rola 8h30 da noite, vai ter transmissão apenas no Premier FC, tá? Esse jogo não tem transmissão no Sport TV em nenhum outro lugar, e eu tô na expectativa de que a gente faça um bom jogo, consiga uma nova vitória. Vai ser um jogo mais complicado, porque o Guarani é um time tecnicamente melhor que o Botafogo, e o Thiago Carpini é um técnico que monta o time para ter a posse de bola, gosta de ter essa posse, gosta de construir jogadas e de atacar. Então nós não devemos ter um adversário tão fechado como a gente teve na estreia, o que vai gerar naturalmente mais perigo para o nosso sistema defensivo, mas vai dar mais espaço para o nosso ataque também. Tomara que a gente faça um grande jogo, consiga aí essa segunda vitória, né, para zerar a pontuação negativa no campeonato, e assim que terminar a partida, ali por volta das 10h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer a live, dar nota para os jogadores e comentar como foi esse segundo jogo do Cruzeiro na Série B. De momento é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até mais tarde, né? Valeu!